Pessoal, estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo, né? Vamos começar, então. Só um momento. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu ter umas informações para mostrar para vocês. A gente continua. Na semana passada eu falei sobre fundamentação teórica e aquela é uma das partes assim, que, de repente, dá mais trabalho dentro do processo de criação de um projeto, porque a gente tem que parar, ler e, enfim, como eu falei um pouco semana passada, né, preciso ler bastante e fazer um resumo e digamos, uh, uma boa revisão, digamos assim, do material que está sendo lido, né? Mas aí eu vou explicar com calma hoje e próxima semana também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente, a janela no caso, para a gente ver alguns pontos aqui, tá? É o seguinte, essa disciplina, vocês estão vendo aí um rascunho do cronograma, tá? Essa disciplina, ela tem 30 horas de relógio de aula, tá? Então, são 30 horas para a gente desenvolver aí as atividades. Nessa primeira parte aqui, essas datas que estão em verde, seria aí o módulo M1, onde eu consigo fechar 15 horas, né? Eu vou fechar com vocês 15 horas na próxima, dia 3, no caso, 3 de agosto. Então, ainda vou falar sobre metodologia, né, falar um pouco sobre referência bibliográfica hoje e na próxima semana também, e metodologia para fechar mais ou menos a parte mais de teoria disso aqui. Então, eu tenho falado bastante toda semana, né, apesar de ser só 30 minutos de aula síncrona, eu tenho falado muito e vocês têm ficado mais, né, passivos aí, só recebendo informação. Quando a gente entrar nessa segunda parte aqui, seria o módulo o M2, aí a gente vai inverter o papel. Vocês vão trabalhar mais, né, na construção do projeto em si, nas equipes que vocês já me enviaram, e eu vou estar, né, nesses encontros mais na parte de tirar dúvidas, ver o andamento do trabalho, dar orientações e coisas assim mais dessa natureza, tá? Porque aí a gente já teria passado por essa parte mais teórica, né, do como criar o projeto de pesquisa e tal, e vocês entrariam na parte mais prática, digamos assim, para poder desenvolver um projeto, né? E lembrando novamente, né, assim, que nessa fase vocês vão só imaginar, né, e colocar no papel a ideia de um projeto, mas não precisa fazer. Então, alguém pensou, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo para alguma coisa, tá? Então, nesse caso, vocês não vão desenvolver o aplicativo agora, vocês vão só projetar, né, planejar como vai ser feito isso, para que vai ser feito isso, que tipo de problema você vai resolver, tá? Como você pretende alcançar os resultados, né, desse aplicativo. O resultado final seria, por exemplo, o aplicativo feito, mas você pode ter outros resultados dentro de um processo como esse, tá? Stephanie, assim, isso é um exemplo, mas vocês poderiam fazer um site, poderiam fazer uma outra coisa. Então, você tem um exemplo de um aplicativo, mas não quer dizer que estritamente todos os grupos vão projetar um aplicativo. Não é essa a ideia. Você tem um exemplo, pode ter um site, enfim. A questão é, toda e qualquer atividade que vocês façam dentro de um projeto de pesquisa, aí, Stephanie, quem tem que dizer é vocês, né? O aplicativo, qual é a ideia dele, como fazer exatamente, como codificar esse aplicativo, que ferramenta utiliza, aí isso é uma outra etapa, tá? Que ferramenta eu utilizo, que linguagem de programa eu utilizo, isso aí entra em outra etapa, tá? Assim, há várias maneiras de você desenvolver um aplicativo. Você pode usar o Android, você pode usar, por exemplo, alguns frameworks como o React Native, o Ionic, tem várias ferramentas, né, várias plataformas, vários frameworks que permitem que a gente desenvolva aplicativos para celular, tá? Mas aí
é onde entra um outro ponto desse trabalho de criar um projeto de pesquisa e se preparar para fazer. Vocês não estão pensando em fazer um aplicativo? Já deveriam estar pesquisando no Google como é que se faz um aplicativo, por exemplo, tá? Então isso cabe à equipe também pensar nessas questões, né, e pesquisar, tá? E não esperar só que alguém diga como é que tem que ser feito, que caminho deve seguir, qual é a melhor estratégia. Vocês têm que começar também a procurar isso na internet. Mas, voltando aqui para o calendário, o que é que eu preciso explicar para vocês? Que a gente está vencendo a metade da carga horária e vai vencer a outra metade nessa parte aqui, que eu vou colocar a parte de conteúdos e as atividades. Então, nesse momento, a partir dessa semana que nós estamos hoje, a próxima, por exemplo, até final, até outubro, lá, outubro não, outubro, de 5 de outubro, vocês vão estar recebendo atividades, acredito que semanalmente ou de 15 em 15 dias, a depender da atividade em si, para irem enviando e construindo esse projeto. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu vou pedir é, pessoal, eu quero a justificativa do projeto. Então, a justificativa você pode fazer em uma semana, 4 dias. Mas, por exemplo, se eu pedir a fundamentação teórica, tá? Isso requer mais tempo. Por quê? Porque você precisa ler, né? Você precisa extrair informação de sites, de artigos científicos, de livro, por exemplo, e por aí vai, tá? Aí, Pedro, não pode ser individual, tá? Tem que ser em equipe. E aí você vai vendo aí com os colegas uma equipe, tá? Eu recebi de vocês as equipes, eu não abri ainda o arquivo, né? Eu vou abrir para organizar o arquivo, porque ele vem com as informações de um jeito que eu não gosto de trabalhar, eu organizo ele e já vejo lá, tá? Mas assim, o aluno que tiver sem grupo, ele tem que imediatamente procurar um grupo, né? Então, vocês têm grupos lá, tem um grupo que eu criei com vocês, é só ir lá e ver essa questão, porque senão, chega no final da atividade e você não tem grupo, e aí eu não vou ter mais o que fazer em relação a isso, tá? Mas vamos lá. Então, essa parte aqui, né, a partir do dia 10 de agosto até o dia 5 de outubro, eu vou colocar aqui os conteúdos e vou repassar para vocês como vai ser feito isso, tá? Então, vamos lá. O que é que eu pretendo mostrar para vocês hoje? Semana passada, eu falei sobre a parte da fundamentação teórica, tá? Então, deixa eu abrir novamente um projeto que está sendo avaliado aqui, para explicar para vocês algumas coisas, e aí eu vou mostrar como, mais ou menos, né? Isso aqui é uma parte introdutória, né? Esse processo de busca deve ser feito, tá? É o seguinte, ó. Aqui eu tenho os dados do projeto que eu já tinha mandado para vocês, tá? Então tem um monte de texto aqui. A parte que eu falei, tá? Romerito, me tirou uma dúvida. No seu cronograma tem dizendo que a aula daqui a 15 dias é no dia 3. Mas só que dia 3 não é uma terça-feira, não? Não, é porque não tem a turma do A2V, aí eu uso um dia como referência, porque é igual para vocês, tá? Entendeu? Então, assim, se eu marcar, por exemplo, a aula, o que eu falei para o pessoal ontem é o que eu vou falar para vocês hoje. É claro que não vai ser a mesma coisa, né? Porque eu não sou um robô para seguir exatamente o roteiro, mas vai ser dentro da mesma perspectiva aí de informações. Então, ó, depois vocês resolvem essa questão dos grupos, tá? Para vocês focarem aqui, porque é pouco tempo e acaba a gente não aproveitando muito bem. Então, é o seguinte, ó, observem aqui no projeto, dar uma pincelada rápida nele, que ele tem o seguinte, ó. E o que vocês vão fazer, eu vou querer que seja nesse formato aqui. Por quê? Porque se vocês, no terceiro ano, vão precisar fazer a prática profissional de vocês, e a prática profissional ela pode ser feita, por exemplo, por um projeto de pesquisa, e vocês estão agora no segundo ano, eu julgo, né, aí é uma opinião minha, que vocês começando a pensar em projeto de pesquisa, fazendo o projeto no formato que o SUAP recebe, que o IFRN recebe, vocês já estão se preparando para o terceiro ano, vão amadurecendo, né,
como deve ser feito um projeto, o que é um projeto de pesquisa no caso. Tem projeto de extensão também, né? Mas que esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é de extensão, mas o formato de como a informação vai para lá é o mesmo, tá? O propósito do projeto é que muda um pouco, mas isso também vai ser discutido lá no terceiro ano. Vocês têm a vantagem de poder começar a trabalhar na perspectiva de criação do projeto agora, sem se preocupar em fazer. Então, usando o exemplo aí que Stephanie citou de estão querendo criar um aplicativo, nesse momento, vocês não estariam preocupados em como criar de fato o aplicativo, mas desenvolver um projeto para justificar a criação de um aplicativo, tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas aqui, ó, o formato do documento final, ele vai ter uma parte que é o resumo, uma parte que é a justificativa, tá? Então vocês conseguem observar aqui que é um parágrafo, tá? Então pouco texto. Mas quando entra nessa parte aqui, que é a fundamentação teórica que eu falei para vocês semana passada sobre, né? Eu li o primeiro e o segundo parágrafo, mostrei, por exemplo, como ele estava escrito, mostrei aqui a parte das referências, tal. Aqui tem uma citação dizendo que eu peguei um trecho de alguém, mas eu estou colocando explicitamente aqui de quem foi, tá? Para eu não ser acusado de plágio, enfim, tem uma série de consequências quando você é acusado de plágio, e se isso for para frente. Então tá aqui bem claro que não fui eu que escrevi isso aqui, foi outra pessoa, né? Essa pessoa é Antunes. Então eu mostrei para vocês isso. Esse processo aqui, né, que eu fiz de criação, foi para preencher esse campo aqui do projeto, que é a fundamentação teórica, tá? E na fundamentação teórica, a gente tem o embasamento do projeto em relação a conhecimentos, tá? E significa o quê? Por exemplo, se o grupo de Stephanie vai fazer um aplicativo que para celular, por exemplo, então na fundamentação teórica é interessante que tenha pelo menos um parágrafo, alguma coisa falando sobre a plataforma Android. Então, eu estou mostrando para vocês o site, e aqui eu tenho uma série de informações sobre a plataforma Android, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte de desenvolvedores, tá? Tá aqui, ó, recursos para desenvolvedores. Então, seria interessante pegar informações desse site aqui, por exemplo, o que é o Android, coisas dessa natureza, esse tipo de informação, e colocar aqui na fundamentação teórica. Aí você começa, ó, o Android, tá? É um sistema operacional para celular. Aí você pode procurar a estatística em algum lugar. Ele é usado por tanto por cento da população mundial. Aqui no Brasil, 70% das pessoas usam Android, só 30% usa, por exemplo, o iOS, que é da Apple, por exemplo. Então, essas informações, elas são relevantes dentro de uma fundamentação teórica, porque você está demonstrando conhecimento e está explicando partes do seu projeto que são necessárias. Você tem que explicar a plataforma Android, por mais que a pessoa que leia saiba o que é, mas ali você está deixando, né, bem embasado o seu projeto. Então, aqui tem dizendo uma série de informações sobre a plataforma Android no site deles. Você teria que fazer o quê? Ler as informações que estão aqui e escrever, né, um pouco sobre o Android. Aí você faria isso aqui, ó, uma citação dizendo de onde você tirou a informação, para que a pessoa compreenda isso, né, que esse texto que você criou da fundamentação teórica, ele está, né, ligado com informações oficiais sobre aquilo que você está falando. Então, você explicar um pouco sobre Android aqui demonstra conhecimentos sobre a plataforma Android, que é necessária para desenvolver aplicativo para Android, né, o sistema operacional Android, mas você, ao mesmo tempo, está ligando a informação que você escreveu com a informação oficial, que é o site do próprio Android. Tá? Então, a ideia da fundamentação teórica é mais ou menos nesse sentido, de você colocar aqui o embasamento do seu trabalho, sempre fazendo, né, essas referências, essas ligações, digamos assim, com informações mais completas sobre aquilo que você está tratando. Por exemplo, voltando para a questão do Android, eu posso escrever em um único parágrafo um resumo sobre o Android, sobre os recursos que a plataforma tem. Só que um parágrafo é muito, muito pouco para algo do tamanho do Android, né? Um sistema operacional, tem uma linguagem utilizada para você desenvolver aplicativos, você precisa entender um pouco como o Android funciona para desenvolver o seu aplicativo. Então, é uma quantidade de informação muito grande. Só que você não vai pegar toda essa informação
e colocar no seu projeto. Então você faz um resumo colocando só aquilo que é importante. E a referência aqui, ela deixa, né, essa abertura para que a pessoa que leia o projeto vá atrás da informação oficial e da informação completa, por exemplo, tá? A pergunta de Cecília eu vou deixar para já já, tá? Aí eu respondo, certo? Aí, galera, tá aqui, fundamentação teórica, se vocês observarem, ela é cheia dessas referências aqui. E aí, né, como eu tinha falado um pouco semana passada e falei aqui, as referências, elas vão estar numa seção à parte aqui desse documento, que é essa. Lá no finalzinho, eu tenho todas as referências aqui que eu usei para trabalhar, tá? Qual PDF, Stephanie? Esse do projeto? O texto? Certo? Eu vou dar um jeito de compartilhar, né? Isso aqui foi autoria minha. Esse projeto aqui fui eu mesmo que fiz. Estou esperando ele ser avaliado aí, tá? Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? A fundamentação teórica. Essa é uma parte, de certa forma, mais trabalhosa. Por quê? Tá? Olha, esse primeiro parágrafo, eu falo alguma coisa aqui sobre o processo de comunicação, que ele é importante, blá, 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 blá. Tá? Eu coloco a citação de alguém. Então, como foi que eu cheguei a esse resultado aqui? A escrever esse parágrafo e colocar uma referência. Da seguinte maneira. Imagine, tá? Que eu preciso fazer uma fundamentação teórica, eu vou pegar o exemplo do Android aí, tá? Aí eu preciso buscar informações sobre essa plataforma Android, né? O que é o Android, como é que eu crio um aplicativo para Android. Eu começo a procurar informações sobre isso. Uma forma é você vir direto no Google, tá? Então tá aí o Google, Android, desenvolvimento, por exemplo, com Kotlin, que é uma linguagem, né, que está sendo usada para desenvolvimento de aplicações para o Android agora, tá? Então tá aqui, ó. Eu acho vários anúncios, né, aqui, eu acho que até pagos esses anúncios para eles aparecerem nos primeiros itens aí da pesquisa, mas eu vou aqui para essa página aqui, ó, Kotlin para desenvolvedores Java do Android. Então aqui eu vou ter uma série de informações sobre o que é esse tal de Kotlin aí, tá? Por exemplo. Okay? Então vai estar aí essa informação, aí eu vou ter que ler, anotar, voltar a ler de novo aqui. Se tiver alguma informação que eu fiquei com dúvida, eu não acho aqui, eu pego, faço uma outra pesquisa no Google sobre uma determinada parte que eu não entendi nesse site aqui, tá? Falando sobre o Kotlin, eu posso ir pesquisar em outro canto essa informação para ir pegando mais e mais informação. Então, o que é importante fazer num processo como esse? Primeiro, anotar essas informações que vocês estão pesquisando e, principalmente, o endereço de onde você pegou isso. Se você é uma página que você está acessando, você tem que pegar o endereço, tá? E você pode anotar, outra informação importante é o acesso, tá? Quando vocês forem falar sobre isso, tá? Aí, por exemplo, como é que eu poderia usar a informação dessa pesquisa já na minha fundamentação teórica aqui? Eu poderia ver o seguinte, ó, crie apps melhores com mais rapidez usando Kotlin. Kotlin é uma linguagem de programação moderna e estaticamente tipada, usada por mais de 60% dos desenvolvedores Android profissional, que ajuda a aumentar a produtividade e satisfação dos desenvolvedores e a segurança do código. Então eu poderia pegar essa informação e dizer o seguinte, de acordo com o site do Android, tal, site tal, 60% das pessoas profissionais que desenvolvem para Android, elas usam Kotlin. Então eu poderia escrever isso no documento, tá? Poderia escrever isso aqui dentro de um parágrafo. Aí eu precisaria dizer de onde eu tirei essa informação. Aí é onde entra esse processo de citação aqui, ó, né? Colocar isso aqui e dizer de onde eu tirei isso. Por isso que é importante registrar o site de onde você está lendo alguma coisa que você achou interessante e que você anotou. Você pega esse endereço e pega também o horário. Por quê? Aí eu vou mostrar um recurso aqui que é interessante e vou passar para vocês o link. Esse site aqui, que é o Mecanismo Online para Referências, é da UFSC, que eu não sei se é a Universidade Federal de São Carlos ou de Santa Catarina, eu não lembro agora. O importante é que o serviço é bacana, tá? E ele serve para a gente preparar
as referências do nosso documento, do nosso projeto, de algum relatório, tá? E ele está de acordo com a BNT, tá? Que aí vocês depois, eu sugiro que deem uma pesquisada sobre o que é a BNT, tá? Eu acho que é Santa Catarina que está aqui, ó, Florianópolis. Mas eu vou mostrar uma parte aqui. Se você achou uma informação relevante nesse site aqui, ó, sobre desenvolvimento para Android com Kotlin, essa informação de 60% você pretende colocar no seu texto para dar uma reforçada de que a sua escolha pelo Kotlin ela é importante porque a maioria das pessoas estão usando o Kotlin, tá? Como linguagem para Android, que poderia ser Java aqui, tá? Você está estudando Java, pode ser com Java ou pode ser com Kotlin, ok? Mas vamos supor que tenha escolhido aí o grupo de Stephanie fazer com Java, aliás, com Kotlin. Então ela vai dizer assim, ó, 60% da galera que é profissional em Android está usando Kotlin. Então eu acho que a justificativa da gente é boa, vou escolher essa aqui. Aí como é que eu preparo a citação para isso aqui? Da seguinte maneira, eu vou pegar aqui uma parte do texto, isso aqui eu vou mostrar para vocês também. Deixar isso aqui como rascunho. Então, eu estava começando a minha fundamentação teórica, tá? E aí eu começo dizendo o seguinte, para o desenvolvimento linguagem Kotlin, ela possui os recursos X, Y e Z. Aí esse recurso X, Y e Z você encontraria aqui, tá? Dentro dessa documentação, ok? Eu estou resumindo porque não é o objetivo fazer, de fato, a fundamentação teórica, mas mostrar como a gente usaria a citação, né, de onde tirou a informação. Ela é usada por 60% dos desenvolvedores profissionais atuantes com Android. Eu vou botar assim. O texto ele poderia ser melhorado, mas não importa. Android. Aí aqui, eu poderia fazer o seguinte. Ó. Aqui eu vou dizer de onde eu tirei essa informação. Por quê? Porque quando você vê uma estatística como essa no texto, essa estatística ela não nasceu do nada, eu não tirei ela da minha cabeça. Tá? Isso foi feito uma pesquisa, de repente, e se chegou a esse número. Você não pode dizer, eu acho que Java é bom porque 75% das pessoas usam. Aí eu poderia lhe perguntar, certo, mas de onde você tirou esses 75%? Aí você vai dizer, não, é porque eu acho. Não, não tem questão de achar que é 70%, que é 80%. Não existe isso. Você tem que fazer uma pesquisa, o resultado da pesquisa indica aí, por exemplo, o percentual. Então, vamos supor que foi entrevistado, sei lá, milhares ou centenas de milhares de programadores de aplicativo Android e foi verificado que 60% deles usam o Kotlin, por exemplo, que responderam a um questionário. Isso garante que 60% dos profissionais use o Kotlin? De repente não, porque pode ter alguém que não respondeu ao questionário, que não usa Kotlin, tá? Mas aí a pesquisa indica, daqueles que responderam, você tem 60%. Ou a gente poderia verificar nos repositórios, onde o código pode ser acessado, e dizer o seguinte, ó, de acordo com o repositório lá no GitHub, que é onde a gente coloca muito código, por exemplo, compartilhado e tal, foi verificado, isso poderia ser feito de forma automática, que 60% dos projetos lá, ou 70%, usam Kotlin. Enfim, a pesquisa ela teria que ser feita para chegar a essa conclusão. E aí, de onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, tá? Aí como é que eu pego e registro lá na minha fundamentação teórica de onde eu tirei? Eu venho para essa ferramenta aqui, o More, tá? E eu vou aqui, ó, em documento exclusivo e-mail eletrônico, que é uma homepage, uma página, tá? Quando eu clico aqui, ele vai ter uns campos aqui para a gente preencher. O que está em asterisco é o que é obrigatório. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no título, eu vou pegar o título informação lá que eu peguei, tá? Coloco aqui. O endereço URL eu pego também, que é o endereço da página, coloco aqui no endereço URL. O dia de acesso, como eu estou acessando exatamente agora, o dia de acesso é esse, tá? Aqui, como não tem o ano da publicação, tá? Em alguns sites a gente acha um texto,
tá? E o ano que foi publicado. Aqui não tem. Então, beleza, fica por aí mesmo. Não vou colocar, não é obrigatório, tá? O autor dessa informação também não existe, não tem um autor aqui. Então, eu vou colocar aqui no tipo de autor desconhecido. Ok? Beleza. Não está faltando mais nenhuma informação, porque subtítulo não é obrigatório, tá? E aí eu vou gerar a referência. Quando eu gero, eu tenho duas coisas, ó. Essa daqui é a forma de citar dentro do texto. Eu costumo usar mais essa, que é dentro dos parênteses. Pego essa informação, coloco aqui, ó. Fechou. Ok? Aí, beleza. A citação desses 60%, ela vem disso aqui, tá? Dessa fonte aqui. E aí, eu vou pegar no More a referência completa, que é essa daqui, ó. Notem que ele diz o título do texto lá e a disponibilidade dele, ó, que foi nesse site, e o acesso foi no dia 21 de julho de 2021. Por que que o acesso e o local do acesso é importante? Porque amanhã, por exemplo, de repente esse site ele pode ser retirado do ar, por alguma razão, pode acontecer isso. Então, é importante justificar isso aqui também, porque senão, né, se você não colocar data de acesso e a pessoa tentar, né, procurar pela informação e não achar, né, uma das possibilidades é achar que aquela citação ali não é verdadeira, tá? Então, isso aqui é para dar mais reforço à citação que você colocou. Então, eu pego essa informação, aí ela vai vir aqui para uma parte do seu texto, que é a de referências bibliográficas. Ó. Observem que eu já tenho várias aqui, de um projeto que é real, que eu estou fazendo. Então, tem várias aí, ó. Todas com o mesmo padrão, disponível em tal lugar, com acesso, e eu fiz os acessos hoje, né? Aí eu colocaria ela aqui, ok? Pronto. Aí essa referência seria para essa citação que eu acabei de fazer, e o texto continua sendo feito assim, tá? E aí, beleza. Essa fundamentação teórica que eu estou falando, eu tenho esse exemplo aqui de um projeto que eu estou fazendo, que aí entra na parte de tecnologias mesmo. Por exemplo, ó, supondo que o grupo de Stephanie ele vai trabalhar com o desenvolvimento do site, como Cecília colocou aqui, né? Se alguém escolher o site, o grupo precisa programar o site todo. A resposta para essa pergunta de Cecília é sim. O grupo precisa criar o site que você se propôs a fazer. Mas eu volto a falar, a criação do site não é na disciplina de seminário. Agora é só para projetar, né? Como vai ser feito isso e por que está fazendo isso. Tá? É só isso, não precisa escrever código nenhum agora. Aí vamos supor que o grupo de Cecília escolheu fazer um site. Aqui na fundamentação teórica que eu estou fazendo, são só de tecnologias úteis para fazer um site. Então eu comecei dizendo que vai ser feito no Laravel, aí aqui eu tenho a referência para o Laravel na versão 8. Tá? Segundo parágrafo, eu digo qual é o banco de dados que eu vou usar, vai ser o MySQL, tá? Na versão comunitária. Onde é que está a referência para isso? Aqui está a citação. Aí lá nas minhas referências bibliográficas eu vou ter a mesma coisa. Aí no outro parágrafo eu digo um serviço chamado Heroku, que é uma plataforma onde você coloca a sua aplicação e disponibiliza o link dela para acessar. Basicamente você implanta ela lá no Heroku e a partir daí as pessoas poderiam acessar o site desde que elas estivessem usando a internet. O outro parágrafo, né, ainda sobre as tecnologias que eu usaria para fazer um site, eu tenho o Git, que é uma ferramenta para controlar alterações no código, e o GitHub, que é esse site aqui, ó, que vocês podem olhar depois, que é uma plataforma onde a gente compartilha código com outras pessoas, onde existem vários projetos cujo código-fonte está aqui. Por exemplo, ó, eu tenho um perfil e eu tenho vários códigos aqui meus que são abertos. A pessoa pode chegar aqui e olhar. Por exemplo, do meu doutorado, tem código meu aqui que as pessoas podem olhar o que foi que eu fiz lá, baixar o código e mexer o tanto que quiser. Então, você pode explorar isso aqui. O GitHub ele permite que a gente trabalhe dessa maneira. E aí, esse código você pode torná-lo público, como está aqui, ou deixar ele sem ser público. Tá? Mas, enfim, eu estou dizendo que vou usar o GitHub também. Aí, seguindo aqui, eu vou usar uma metodologia chamada Scrum, que é para gerenciar a equipe que está trabalhando no projeto. Também está na minha fundamentação teórica. Por fim, eu coloco mais duas coisas. Nginx,
que é o servidor de aplicação, isso aqui seria o seguinte: quando eu terminar o projeto, eu vou ter que usar o Nginx para servir de servidor web, tá? Numa máquina que eu vou acessar no FRN e deixar toda a infraestrutura do site lá usando o Nginx. E no final de tudo, eu vou, quando o site estiver funcionando, usar o Google Analytics para verificar o desempenho desse site, saber quais são as páginas mais acessadas, ter relatório mensal, semanal e por aí vai. Então, notem que todas as coisas que eu coloquei na minha fundamentação teórica, eu explico, né, de forma bem resumida e objetiva o que é, mas eu sempre deixo uma citação para informação mais completa sobre aquilo. É isso que é a fundamentação teórica, e essas citações elas servem para ir reforçando a minha fundamentação teórica. Porque se eu não coloco nenhuma citação aqui, essa minha fundamentação teórica para alguém que é da área é interessante. Pode ser interessante porque a pessoa sabe o que é o Laravel, sabe o que é o MySQL, sabe o que é o Heroku, mas para quem não é da área, fica difícil. Por isso que a citação ela também é importante nesse contexto, tá? Aí, beleza. Todas as citações estão aqui e as referências, né, completas para essas citações, elas estão lá no final, ó, referências bibliográficas. Então, todas elas estão completinhas aqui, ó, o que é o Laravel na versão 8, o MySQL, o Heroku, o Git, aqui é sobre o GitHub, por exemplo, o Scrum, o Nginx e por aí vai, tá? Então, essa é a parte da referência bibliográfica. Aí esse site que eu mostrei para vocês é onde eu uso, né, as informações para gerar a referência de forma automática para mim. Você poderia fazer isso manualmente, escrevendo cada partezinha dessa daqui, tá? Só que para isso você teria que aprender e dominar as regras da ABNT, que eu coloquei no chat. E é muito chato isso. A verdade é essa, é muito chato essas regras da ABNT. É bom ter um pouco de conhecimento sobre isso, tá? Mas assim, você perderia muito tempo, ao invés de estar escrevendo o conteúdo do seu projeto, você estaria preso em detalhes de regras aí que um revisor poderia fazer depois, por exemplo, tá? Aí, pessoal, tem uma parte que eu ia mostrar para vocês que é da busca dessas referências, tá? Que eu vou deixar isso para a próxima semana, porque senão a gente vai pegar aí pelo menos uns 20 minutos e eu já tenho uma reunião agora, ok? Aí, como, né, foi muita informação que eu passei para vocês, tem alguma dúvida para agora? Ou tá tranquilo? Beleza, então. Americo, só uma pergunta. Pode falar. Tipo, esses tópicos que a gente tem que abordar, justificativa, esses tópicos que você está explicando sobre o projeto, Certo. eles têm um limite de, tipo, quantas linhas tem que ter no mínimo ou no máximo? Assim, não, Mainara, não existe esse limite, tá? Deixa eu só colocar aqui. Não existe esse limite de páginas, tá? Só que assim, tem que ser, digamos, um pouco de bom senso, tá? E vamos ver, né, aqui. Eu vou responder já, viu, Stephanie? Deixa eu só me organizar aqui. Aqui é um V, né? Que eu respondo as duas perguntas aí de vocês. E mais alguma que tiver. Não saiam agora não, tá? Olha. A Mainara fez pergunta interessante. Não tem a questão de um limite de páginas, tá? Só que assim, na escrita de um projeto, é bom que tenha um pouco de objetividade. Você tem que colocar o que precisa. Então, se essa minha fundamentação teórica, ela precisasse ser um pouco maior do que isso, tá? Ela seria. De repente, tem informações aqui que eu poderia dar uma melhorada na redação, tal, organizar melhor, mas aí também entrou em conflito com o fato de que eu não tenho tanto tempo assim para fazer algo tão fantástico. A não ser que, vamos supor que eu vou concorrer a uma bolsa de projeto que vale muito para mim, financeiramente, etc., na minha carreira, aí eu ia dar uma caprichada, esse texto da fundamentação ela poderia aumentar um pouco. Isso vai depender da natureza do projeto, né? E também um pouco de bom senso, porque é o seguinte,
Se você pode fazer uso das citações, como é esse caso, você não precisa explicar tudo detalhadamente, porque você pode julgar o seguinte: eu vou colocar a citação à pessoa, se ela quiser dominar essa coisa, vá lá na referência completa. Basicamente é isso que você colocou, não precisa encher linguiça, tá? Nem enrolar. É argumentar bem, ser objetivo e amarrar bem direitinho essa fundamentação com o todo do seu projeto. Tá? Por exemplo, né, aqui no caso dessa minha fundamentação para esse projeto que eu estou fazendo aqui, é para um site, então eu coloquei só o que eu preciso para fazer esse site. Pode ser que durante o desenvolvimento eu use mais coisas, eu posso, mas aqui já é suficiente, por exemplo. Tá? Matheus colocou outra pergunta aqui que é o seguinte: ele pergunta se precisa tirar esse projeto do papel lá no terceiro ano. Se você quiser, sim. Se não, você pode fazer um outro. Qual é a ideia que eu venho tentando implementar para vocês do CIP, nas turmas do CIP? Que esse seminário, além do fato de ele orientar vocês sobre o que é uma pesquisa, é que ele sirva para vocês se prepararem para uma futura pesquisa lá no terceiro ano. Então, se vocês, um grupo, fizer um projeto muito bom agora, e esse projeto, né, ele for observado que vale a pena fazer ele, já pode fazer no terceiro ano, né? E daqui para lá você teria mais tempo ainda para melhorar ainda mais essa ideia, tá? Mas não quer dizer que o projeto que vocês criarem agora, obrigatoriamente ele tem que ser feito no ano que vem. Não precisa, né? Isso é uma questão de escolha, tá? A pergunta de Stephanie aqui. Depende. A questão do texto, Stephanie, é como a Mainara falou aí, né? Argumentar bem. Então, às vezes, você fala pouco, mas fala o suficiente, né? Então, é uma questão de bom senso. Mas é aquela história da escrita, né? A escrita você precisa para escrever bem. Ler, né, bastante, para ter argumento, tá? A parte do português para fazer uma escrita mais correta, né, gramaticalmente, e assim tentar ser objetivo, não falar tanto, né, não escrever tanto, quando você puder escrever uma mensagem mais curta, tá? Então tem isso também, ok? Aí, pessoal, mais alguma dúvida? Pois pronto. Então fica todo mundo liberado e até próxima semana, tá bom? Tchau.